Quando a gente pensa em produtividade, é muito comum associar a produtividade à otimização do tempo, no sentido de fazer o maior número de tarefas no menor tempo possível, né? Como se isso fosse um sinônimo absoluto de produtividade. Em alguns casos, especialmente em tarefas que podem ser automatizadas, até é possível a gente aproveitar essa otimização do tempo para se tornar mais produtivo. Por exemplo, às vezes eu posto vídeos no YouTube e, por conta da velocidade da minha internet, por conta do tamanho do vídeo, é comum que esse processo demore um pouco até fazer o upload completo do vídeo. Então, enquanto eu espero, é claro que eu não vou ficar olhando para o computador simplesmente esperando o upload do vídeo, né? Eu vou fazendo alguma coisa, como por exemplo, uma arte para a própria miniatura do vídeo, vou realizando alguma outra atividade, de repente lendo um livro, organizando meu quarto. É um tempo que eu sei que eu tenho que, para não desperdiçar esse tempo, eu realizo duas tarefas quase que simultaneamente para poder otimizar esse tempo. Lavar roupa, por exemplo, né? A pessoa põe as roupas na máquina depois de organizar, separar por cor, por estilo, etc. E a máquina vai fazer o processo de forma automatizada durante um tempo. Então esse tempo, enquanto a máquina está lavando a roupa, a pessoa pode também aproveitar para organizar uma peça da casa, para ler um livro, para fazer alguma coisa nesse sentido. Essa é uma forma bem assertiva de se tornar produtivo através da otimização do tempo para fazer mais de uma tarefa simultaneamente. Agora, nem sempre que a pessoa aplica esse mesmo raciocínio, ela vai conseguir de fato ser mais produtiva. Pelo contrário, muitas vezes acontecem até alguns equívocos, assim, até alguns prejuízos importantes por conta disso. É muito comum, por exemplo, a pessoa se ocupar com muitas tarefas e acabar tendo mais ansiedade e mais estresse por conta disso. Se sente muito cobrada porque acha que não pode desperdiçar nenhum segundo, tem que estar produzindo o tempo todo. Então ela quer ler um livro, quer limpar a casa, quer fazer uma tarefa da faculdade, quer fazer exercício físico, quer cuidar da alimentação, quer preparar a rotina para a semana toda, e aí se sobrecarrega, e aí, claro, fica com a ansiedade elevada, fica com o estresse elevado, fica tensa, e às vezes acontece um segundo prejuízo por conta disso, que é, por conta da agitação, a pessoa tentou ser tão produtiva que acabou se privando do sono. Não consegue dormir bem, não consegue dormir com qualidade. E o sono, já falei em alguns outros momentos aqui, que é uma informação até de senso comum, mas vale a pena reforçar, né? O sono é uma necessidade biológica indispensável para tudo, para o humor, para a saúde física, para a qualidade de vida. Então, quando a produtividade nos priva do sono de qualidade, não está sendo tão produtivo assim. Tá? Então, um terceiro prejuízo que pode acontecer às vezes é por conta da ansiedade, né, que gera quando a pessoa está se cobrando demais, quando está tentando fazer muitas tarefas, é a pessoa acabar fazendo tarefas que não são essenciais, que não são indispensáveis. Ou melhor, que não são a prioridade dela. Então, por exemplo, a pessoa tem, sei lá, um trabalho da faculdade para entregar até o sábado, né? Uma coisa bem comum para quem é acadêmico é estar sempre com um prazo curto, né, para ler artigo, para fazer resumo, para escrever artigo, para mandar trabalho, etc. Então a pessoa tem esse trabalho que ele não pode ser adiado. A princípio ele é uma necessidade, ele é uma prioridade. Só que a pessoa está sentindo que o rendimento acadêmico não está muito bom porque ela não está sendo produtiva. Aí naquele dia que ela acordou determinada para ser produtiva, ao invés de organizar, por exemplo, a escrivaninha, preparar a rotina para estudar e realmente produzir, realmente dedicar tempo e energia naquele trabalho acadêmico, ela começa a fazer um monte de outras coisas, como por exemplo, organizar o quarto, fazer um exercício aeróbico, ler, meditar, fazer um monte de coisa. Então ela perdeu muito tempo, às vezes uma manhã toda, sendo, entre aspas, produtiva, mas não fez aquilo que de fato era mais urgente, era mais relevante. Então ela não foi produtiva. Pelo contrário, ela se ocupou muito com coisas totalmente supérfluas e irrelevantes naquele momento. Então isso é um efeito, digamos, colateral, assim, é um erro muito comum que a pessoa comete tentando ser produtiva de uma forma errada, né? E às vezes acontece algo semelhante, assim, de repente a pessoa senta para fazer o trabalho, ainda pensando nesse exemplo que é bem fácil, bem ilustrativo, né? A pessoa senta para fazer o trabalho acadêmico, por exemplo, e ela se sente muito produtiva quando ela assiste, por exemplo, vídeos no YouTube, ou quando ela ouve podcast da área de interesse dela, ou quando ela lê matérias em blog, ou quando ela acompanha alguma página no Instagram, alguma coisa nesse sentido. Então, para ser mais produtiva, novamente entre aspas, né, a pessoa está fazendo o trabalho acadêmico
e simultaneamente está acompanhando um vídeo no YouTube, está ouvindo um podcast, está de repente lendo uma matéria, etc. Qual é o resultado disso? Ela não está fazendo nada bem feito e está se ocupando com muitas coisas, está se distraindo com muitas coisas, né? Então, um quarto efeito colateral que tem dessa falsa produtividade é a pessoa fazer tarefas com péssima qualidade, tá? Isso é muito comum. Então, o que a pessoa tem que fazer de fato para conseguir ser mais produtivo? Uma estratégia que funciona, geralmente, é a pessoa, claro, tem que se conhecer, né? Tem que saber qual é o seu limite, tem que saber qual é a tolerância que a pessoa tem para ficar um tempo contínuo fazendo uma certa atividade, tem que saber qual é a tolerância que ela tem para aqueles temas, para aqueles assuntos, para aquelas tarefas que são urgentes naquele momento, e tem que ter uma certa disciplina para dedicar o tempo e a energia e se organizar de forma necessária para fazer aquilo que é mais urgente. Então ela tem que primeiro identificar quais são as tarefas essenciais, quais são as tarefas inadiáveis para aquele dia, para aquela semana, para aquele mês, para que ela possa dedicar o tempo necessário para aquilo. E em segundo lugar, ela tem que prever, de certa forma, algumas distrações. Esse exemplo que eu dei. Se a pessoa está estudando, está organizada para fazer um trabalho acadêmico, e uma distração é o YouTube, outra distração é um livro, ou o WhatsApp, ou alguém falando com ela, essa distração depende praticamente só dela, né, para ela conseguir se organizar e se privar. Então ela tem que ter um certo investimento, e às vezes, quando a pessoa não consegue, é comum a gente como psicólogo auxiliar nesse sentido, né, organizar, ajudar a pessoa a aliviar a ansiedade, às vezes a organizar a rotina, etc. Mas a pessoa tem que conseguir identificar aquilo que é essencial para ela, aquilo que é mais importante naquele momento, né? E outra coisa que é fundamental é a pessoa, como eu falei no início, conhecer o seu limite, conhecer a sua disponibilidade, a sua, digamos, a sua forma de lidar com as tarefas, de gerenciar as suas tarefas, para que ela não se ocupe com mais tarefas do que de fato ela consegue dar conta. Então, assim como é prejudicial a pessoa se ocupar com tantas tarefas a ponto de ficar com ansiedade elevada, não dormir bem e ter um rendimento ruim, também é prejudicial a pessoa se ocupar com tantas tarefas aparentemente importantes que ela não sabe selecionar qual é a mais importante e começar a trabalhar. Então é importante ter esse gerenciamento também, esse cuidado, né? Então, essas são algumas dicas bem pontuais, bem simples, para ajudar a pessoa a tentar eliminar esses comportamentos sabotadores, né, que prejudicam a produtividade, e para pensar um pouquinho nessa ideia de produtividade, falsa produtividade, e organizar o tempo com aquilo que é realmente essencial. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, quiserem comentar uma história pessoal, tem algum relato pessoal para acrescentar, enfim, deixem aqui nos comentários, que é bem importante. Eu estou pensando em produzir mais conteúdo sobre isso, então o relato de vocês, os comentários de vocês é bem importante para eu adaptar o conteúdo de acordo com o interesse de vocês, certo? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.